Fala trader, José Coutinho falando. Hoje eu quero te mostrar algo fascinante no mercado que vai revolucionar a forma como que você interpreta os gráficos, que é duas ferramentas para você conseguir monitorar realmente ali os rastros dos grandes institucionais, onde você consegue ter uma clareza maior de como que eles estão negociando. E essa ferramenta é a ferramenta de cluster e footprint. É uma verdadeira radiografia do mercado. Você consegue dar o zoom dentro do que está acontecendo no mercado. Então, como a maioria das pessoas já conhecem os gráficos normalmente por candles, tem um vídeo no canal aqui sobre o candle. Imagina que o candle, quando ele foi criado, quando ele foi inventado, imagine que a computação era algo muito fraco. E eles precisavam fazer o monitoramento ali do preço, muitas vezes em planilhas ou até mesmo em cadernetas. Então, eles não tinham condições de fazer uma análise, de fazer um estudo mais profundo, de fazer um registro mais completo das informações. Então, eles registravam simplesmente a variação do preço e eles precisavam de poucas informações. E naquela época o mercado não tinha tanto volume igual tem hoje. E hoje o mercado ele tem mais volume, tem mais negócios, tem mais dinheiro envolvido, tem mais pessoas envolvidas e nós temos o auxílio da tecnologia, que que são as ferramentas que permitem a gente ter um tratamento de muita informação em um curto espaço de tempo. E a tecnologia hoje ela está tão acessível que um trader comum, como eu e você, dentro de casa, consegue, com um computador simples, analisar informações complexas que lá atrás, 100 anos atrás, não era possível. Então, percebe que, muitas vezes, a gente está utilizando uma ferramenta que foi criada há quase 100 anos atrás, como se não tivesse hoje o benefício da tecnologia para a gente analisar coisas mais complexas. E hoje, você tem essa oportunidade, é isso que eu quero te mostrar, que você pode analisar o gráfico de uma forma muito mais avançada, de uma forma muito mais completa, igual as grandes instituições têm. E hoje você tem essa condição, que é justamente você utilizar ferramentas para entender como que os negócios estão acontecendo. Então, basicamente, aqui eu vou te explicar hoje sobre o que é um cluster e o que é footprint, gráfico de cluster e gráfico de footprint. E depois dessa aula você vai entender que existe uma maneira mais avançada de você interpretar o gráfico, de você ler o gráfico. Existem coisas muito mais profundas do que apenas você olhar um candle, tá? Bom, primeiramente, o que é um cluster e footprint? Aqui eu tenho na tela um gráfico de cluster. E a diferença ela é bem sutil entre um e outro. Como eu estou usando uma ferramenta que ela consegue configurar das duas formas, que é a ferramenta do uCluster, então vai ficar bem simples de você ver os dois aqui da mesma forma, tá? Mas, a princípio, cluster e footprint são duas definições que vêm do ramo da tecnologia, tá? Em que, assim, o que é um cluster? Um cluster, a princípio, ele vem da área da computação e refere-se a um grupo de computadores ou servidores interconectados que trabalham juntos como se fosse um único sistema. Ou seja, os principais aspectos que ele busca é o quê? Melhorar o desempenho, disponibilidade das informações e a escala, né, dentro do sistema computacional. Dentro do mercado, dentro do trade, então o cluster seria o quê? Seria uma forma de agrupar as informações dentro de um único nó, ou seja, dentro de uma única informação. E basicamente é isso que a gente tem dentro de um cluster. Observa, por exemplo, que a maioria das informações que a gente precisa para formar um gráfico, que são as informações de tempo, de preço e volume, aqui no candle nós temos essas informações de preço, variação de preço, e nós temos o volume aqui embaixo, correto?
O que o cluster faz? Ele vai pegar essas informações que estão registradas aqui, que normalmente a gente teria que pegar essas informações do histórico de negócio, ou seja, lá do Times in Trade, e as informações do book de oferta, e ele pega tudo isso e organiza em formas de barras. Então, observa que, ao invés de eu estar olhando aqui book de oferta, em vez de estar olhando o Times in Trade, eu simplesmente posso dar o zoom aqui e eu já tenho as informações. A mesma informação que eu tenho lá no Times in Trade, eu tenho aqui. Só que agora, lá no Times in Trade, eu tenho uma tabela onde fica desorganizado as informações. Lá tem um monte de linha que fica difícil interpretar aquelas linhas. Por quê? Porque elas acontecem muito rápido e a velocidade não permite, de forma humana, acompanhar aquilo ali e tomar uma decisão com base naquelas informações. Mas quando eu tenho um cluster, eu consigo ver aquelas informações do Times in Trade organizada em nível de preço. Então, eu tenho, a cada nível de preço, a distribuição do volume que está registrado lá no Times in Trade. Ou seja, as ordens são posicionadas no book, são registradas no histórico de negócio, que é o Times in Trade, e lá fica tudo acelerado e tudo em forma de planilha. Aqui, o cluster ele organiza tudo o que acontece a cada nível de preço. Então, percebe que ele pegou aquele monte de informação desalinhada, desencontrada ali, e agora ele organiza no tempo que os negócios aconteceram, que é na escala de tempo, e no nível em que os negócios aconteceram. E dessa forma eu consigo saber qual é o nível de preço que tem mais negócio, qual é o nível de preço que tem menos negócio, qual é o momento que está tendo mais interesse de negociar, qual é o momento que está havendo menos interesse de negociar. Com base nisso, fica muito mais claro de entender qual é a intenção de quem está negociando, qual é a melhor forma de se posicionar. É possível você entender os rastros ali, que é justamente o conceito do footprint, que é justamente te mostrar onde está a pegada, onde está a atuação mais forte, onde está realmente o interesse. E dá para você ver de diversos aspectos o gráfico a partir dessa ferramenta de fluxo de ordem, que é o cluster e o footprint. Então, o footprint, ele te dá uma radiografia mais completa. Por exemplo, no cluster, você tem aqui um volume mais global, tá? Na descrição mais simples do conceito aqui do que é um cluster. Já o footprint, você consegue ter uma abordagem mais radiográfica ali, você consegue olhar os detalhes. E nessa ferramenta, eu posso olhar os detalhes simplesmente mudando a configuração. Observa que eu mudei a configuração aqui. Aqui no cluster, quando eu estou olhando de forma mais global, eu estou simplesmente olhando quanto de volume teve em cada nível de preço no histórico do tempo. Quando eu olho a partir do footprint, eu estou dando um zoom maior. Eu estou olhando as duas colunas principais do book de oferta e eu estou separando quanto de negócios aconteceram na compra, quantos de negócios aconteceram na venda. Aqui eu consigo saber quem mais realizou ordens passivas e quem mais realizou negócios utilizando ordens agressivas. Eu consigo saber quais são as ordens a mercado e eu consigo saber quais são as ordens limitadas e como que elas estão sendo organizadas dentro do book. E quando eu sei que as ordens a mercado e as ordens limitadas, quando eu sei a função de cada uma delas, como que elas cruzam para registrar um negócio, como que eu sei que elas são registradas no histórico de negócio, qual é a intenção delas em relação a movimentar o preço, a parar o preço. Quando eu entendo tudo isso, eu consigo tomar as minhas decisões baseada realmente no que está acontecendo e não simplesmente olhando um padrão gráfico, não simplesmente olhando um setup na escura ali e realizar uma operação dentro daquele setup e rezar para que aconteça. Aqui eu estou conseguindo olhar realmente como que os negócios estão acontecendo. Então, assim, vai ter bastante vídeo no canal explicando sobre cada detalhe que eu estou falando aqui. O objetivo, nesse momento, é te trazer
uma consciência de formas mais avançadas de enxergar o gráfico, de não apenas ficar olhando o candle, de ficar olhando as informações de uma maneira mais por cima, de uma maneira superficial. Eu quero te trazer aqui um despertar de consciência para olhar algo mais profundo, para entender realmente o negócio, como ele realmente é, como ele realmente acontece. Então, basicamente, aqui nós temos a definição do que é cluster. Cluster é o quê? Você olhar o volume, né? Olhar ali as pegadas ver a distribuição dos negócios lá do Times and Trade dentro da barra que você está analisando. Então, em vez de você olhar, por exemplo, um candle, você está olhando simplesmente as informações básicas, por onde o preço passou. Quando você olha um cluster, você está vendo, poxa, o preço passou por aqui, mas aconteceu isso. Aqui houve mais interesse, aqui não houve tanto interesse. Observe, por exemplo, que eu tenho essas marcações mais fortes. Nesse nível aqui, eu tenho uma informação poderosa. Eu sei que a partir daqui o preço não tem interesse de subir mais. Eu tenho clareza disso, porque eu sei o que aconteceu dentro desse intervalo de preço. Quando eu olho um candle, eu não sei. Eu sei que o preço passou por ali. E ele passou tanto tempo ali. E ele tem um volume, mas eu tenho um volume, mas eu não sei. Eu só sei o quanto de volume em cada barra de tempo. Mas eu não tenho detalhes do quanto de volume tem por nível de preço. Quais foram as ordens que foram negociadas ali, se foi mais a mercado, se foi ordem passiva, ordem limitada, qual é a intenção daquelas ordens, eu não consigo saber. Mas quando eu olho aqui no cluster, eu consigo ver. Quando eu olho dentro do formato de footprint, eu consigo saber onde que está realmente o interesse de quem está comprando e quem está vendendo. Quem que está atuando mais ali? Qual é a intenção daquelas ordens? Entende? Então você consegue ter uma visão mais clara. E existem muitas formas de você configurar essa ferramenta, por exemplo. E aí você consegue trabalhar com delta, percentual delta, variação de delta. Você consegue, enfim. Tem muita coisa que eu vou gradativamente colocando essas informações aqui no canal para você entender. Mas basicamente, eu quero te trazer a consciência para isso hoje e aqui você entender um pouco mais sobre as funcionalidades de você utilizar gráfico de cluster e footprint, onde você consegue ter aqui uma verdadeira radiografia do preço, uma radiografia do mercado através de uma análise mais completa, de uma análise mais profunda do preço e volume. Beleza? Então, assim, espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha feito sentido para ti. Caso você tenha dúvida, comenta aqui, deixa tua dúvida nos comentários, que daí eu vou saber o que você precisa compreender e isso gera mais ideias para eu trazer conteúdos novos aqui para você conseguir aprofundar mais a tua compreensão na leitura do gráfico. Considere curtir o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e se está fazendo sentido para ti, se está sendo útil para ti esse conteúdo, considere aí compartilhar com outros traders para que eles também possam ter aí uma informação útil para transformar aí seus resultados no mercado. Tamo junto, bons estudos, boa sorte no mercado e bons lucros para você.